bem, vamos falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, ao meu lado, o Alex Fernando, o homem que ficou até meia-noite ontem assistindo os depoimentos no Senado. Alex, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Assistiu os depoimentos? Assisti o começo só mas teve briga, né? Porque teve uma senadora lá que, por sinal, teve a cara de pau de falar que ninguém tem moral lá, mas quem está sendo investigado é ela, e ela acabou apontando gente que não está sendo investigado. E esses caras são até engraçados, né? Mas vamos falar Tecnologia. o que a tecnologia pode fazer pelos políticos daqui a um pouco. Antes, umas novidades. Primeiro, o que tem agitado bastante o mundo é o WhatsApp, o Facebook, na verdade. Ele mudou os termos de privacidade do WhatsApp recentemente, foi 2 dias atrás. E já gerou críticas no mundo inteiro. Quando ele adquiriu o WhatsApp lá no passado, ele anunciou que em momento algum os dados do WhatsApp se misturariam com o do Facebook ou vice-versa. Quando foi ontem, ele mudou de ideia. Ele já colocou que ele vai começar a compartilhar algumas informações, basicamente do estilo de uso da pessoa, quanto tempo, os horários que ele fica utilizando, e se ele conversa ou não com empresas pelo WhatsApp, que tipo de empresa, para utilizar como para direcionamento de campanhas publicitárias dentro do Facebook. Pelo menos por enquanto é só isso. Ele anunciou em nota que não vai entrar no teor das conversas das pessoas, ele não vai ler conteúdo, pelo menos por enquanto. Lembrando que a ideia de marketing do Gmail é exatamente essa. Ele entra no conteúdo do e-mail que a pessoa manda ou recebe para ele direcionar a estratégia de marketing para o cara. Se você receber um e-mail, sei lá, de alguém, um parente seu dizendo que vai casar e precisa alugar uma roupa, alguma coisa, você vai começar a receber propaganda ali na lateral de roupa de casamento. Se você manda um e-mail para alguém falando que você está doente, está com doença assim, você vai começar a receber propaganda de fármacos e de hospital ali do lado. Isso é normal de acontecer. O Facebook, por enquanto, ele nega que esse seja a estratégia. Por enquanto, ele fala que é apenas o estilo de vida do cara, mas ele já tinha dito que não faria. E o Telegram não perdeu tempo ontem. Na sua conta no Twitter, ele foi lá e colocou assim, ó, ao contrário dos outros serviços, quando nós dizemos que não compartilhamos seus dados com terceiros, nós estamos falando sério. Então, não perdeu a oportunidade. Vamos esperar para ver se o Facebook vai voltar atrás ou vai continuar. Mas, Alex, até no programa do início da semana, eu queria ter feito esse adendo. As pessoas ficam demonizando a publicidade. E a publicidade decente, feita ocupando espaço e não poluindo visualmente, ela é necessária para que, por exemplo... É útil. É útil e ela é necessária para que a gente tenha, por exemplo, informação de qualidade. Claro. Porque o profissional que produz a informação, ele tem que ser pago, obviamente. Claro. Então, assim, não adianta a gente criar tantos mecanismos para acabar com aquilo que financia um serviço que é de interesse da gente. Não sei se você concorda, tem essa opinião. O negócio é que o que muito se reclama é que muitas vezes é invasivo e a maneira como esse comercial é colocado, ele prejudica muito o visual da coisa. Uhum. Ele é que está a coisa. Por exemplo, se a linha de tempo era dos seus amigos, você está interessado em ver as coisas dos seus amigos. Nesse momento você não quer ver propaganda. Tá? Esse aqui é o tanto se debate. E chegaram até a possibilidade um dia de dizer que o WhatsApp teria propaganda no meio dele. Uhum. Isso seria provavelmente o sepultamento do aplicativo, que ninguém ia aguentar. Já pensou, de repente, vibra, toca, você vai lá olhar, não, é anúncio de alguma coisa, é uma calça nova que saiu, não sei de quem. Tem que colocar no espaço correto, né? Isso aí, eu acho que hoje o que precisa ser mudado em matéria de paradigma está muito na indústria do cinema. O cinema, ele tem reclamado já há mais de uma década que ele tem perdido espaço para pirataria. E
é um caminho sem volta, não adianta espernear como eles têm feito, vai acabar. O cinema, ele vai continuar ganhando na tela do cinema, porque ainda tem gente que vai lá, não é simplesmente porque eu consegui o filme até antes do cinema. Não é por isso, é porque existe toda uma magia, a pessoa vai no cinema porque ele gosta da sala do cinema, gosta daquela tela daquele jeito, e talvez nem ele tendo uma tela grande na casa dele, isso não vai substituir. Então, para esse tipo de gente, ele vai continuar tendo a freguesia, ele vai continuar vendendo. Agora, o que muito se discute hoje é a forma que se explora essa publicidade, porque ela pode ser inserida no meio do filme, como muitas vezes é. Você está vendo um personagem fazendo alguma coisa, ele vai parar para ir numa máquina de refrigerante, qual máquina que é? Da Coca-Cola, né? Ou da Pepsi. Ou ele está em algum local e aí ele vai utilizar uma rede bancária, a Rede Globo gosta muito disso, normalmente ele vai utilizar sempre o mesmo banco, né? E depois no final do programa aparece lá Merchan e o nome da empresa. Porque no Brasil é obrigatório. Para que as pessoas saibam que aquilo era uma propaganda. Tá? Porque tem gente que ele insere tanto naquilo que ele acha que realmente aquilo, os personagens, todo mundo, ele foi naquele banco porque é o melhor banco que existe. Se ele comprou aquele perfume lá, que vem não sei o que, do extrato da natureza, é porque realmente é a melhor empresa que existe. Tem gente que... É conhecido como jabá, né? Esse tipo de publicidade. Ela inserida desse jeito é que tem o melhor retorno. Tá? Esse tipo de coisa que ele tem que ser mudado o paradigma, e o que muito se discute é isso. Fica muito poluído. Mas eu acredito que isso não deve mudar tão cedo, apesar de que, como aqueles bloqueadores de publicidade dos navegadores lá, eles têm causado uma certa confusão com rede social. Devia chegar no meio termo e definir os espaços no design de um site que seriam para publicidade, né? Por exemplo, eu gosto muito do formato que a Globo usa na Globo.com. Você pode ver que é muito pouca coisa, não é poluído, tirando a parte dos vídeos, né? Que te força a assistir 30 segundos antes ali. O UOL também tem uma estratégia legal, porque a página é de notícia, mas tem ali a publicidade. Uma coisinha ou outra só. Acho que... Aí você já entra em alguns, principalmente blog, e ele é praticamente publicidade como alguma coisinha de notícia. Então, eu acho que a publicidade ela tem que representar, sei lá, 5 ou 10% da matéria, não pode ser uma coisa tão... Aí você fala do Merchan, a gente tem a exploração muito grande de rede social, da contratação de um artista que tem muitos seguidores para fazer de maneira disfarçada um comercial ali. Olha, meu celular tal, esse é o meu... Esse aqui eu armazeno, sabe? Eu uso esse perfume, não sei o quê. Isso tem uma eficiência muito grande. Gigantesco, o cara ganha muito dinheiro numa postagem só, né? E para quem assiste muitas vezes, se ele vê um artista que ele admira fazendo aquilo ali, para ele é muito bom. Não, realmente é bom. Se ele usa, eu vou usar também. E a Apple anunciou ontem uma atualização de segurança que é importante que todo mundo faça essa atualização, se possível agora. De uma brecha de segurança que foi anunciada por uns pesquisadores em Israel. Eles anunciaram primeiro a Apple para que ela pudesse consertar antes de tornar público. Existe uma possibilidade de alguém mal intencionado, ele te mandar um link apenas para o seu celular, seja por mensagem de texto, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa assim. Se você abrir, ele tem condição de te dar acesso completo ao telefone. Ele consegue roubar seus dados de longe. Apenas com um clique no iPhone. E a versão mais nova, o 9.3 e 9.5, que saiu ontem, corrige o problema. Então, mais do que urgente, é necessário você se proteger disso aí, que isso pode trazer problema muito sério. Mas essa atualização cabe para todos os iPhones, será ou não? Não, os 9.3 só suporta acho que dos 5S para cima, os anteriores. Ou seja, quem tem anterior tá vulnerável. Tá vulnerável. Ele vai continuar vulnerável, já que não tem uma forma de corrigir. Bom, o Uber, ele anunciou que iria começar a testar os carros autônomos. Teve uma empresa em Singapura que passou na frente, anunciou que começaria os testes ontem com os carros autônomos. Por enquanto seria gratuito, e ela manteria um engenheiro da empresa dentro do carro para ir analisando. E vai fazer, no aplicativo dela as pessoas chamam, ela não vai cobrar nada de ninguém para fazer isso, para as pessoas verem. E a Uber anunciou ontem uma coisa interessante, agora ela quer concorrer com o transporte público. Porque ela tem dois formatos, né? Um formato que parece táxi, aquele que você chama e vem um carro para você, e tem uma
que é o que ela chama de pool lá, que basicamente você compartilha o carro com outros. Eu vou para um lugar, aí eu chamo um carro. Se um carro está passando por aqui, já carregando outras pessoas, ele para e me leva junto. Aham. Tá? Ela tem essas duas modalidades. Ela está criando um sistema novo agora na Califórnia, de você compra um pacotezinho de $20, que te dá direito a pagar um valor muito baixo no valor da corrida, independente da quilometragem, dentro da área urbana ou metropolitana maior. Você teria mais ou menos o que um táxi faz, mas com uma ideia de volume, você comprar um pacote por mês todo. Se o negócio pega, pode ser interessante, só que acaba estragando um pouco a ideia. O coletivo, basicamente, destumultuar um pouco o trânsito. Se você manter a mesma quantidade de carro na rua, vai dar na mesma, não vai ter muita diferença. E uma última notícia, a Apple pediu ontem a patente de uma coisa que, para muitos, pode ser até moralmente incorreto, mas que é uma coisa bem interessante. Ela basicamente vai começar a divulgar, criar uma base de dados para enviar isso para a polícia, da imagem, a voz e a impressão digital de ladrão. Uma pessoa roubou um iPhone, a hora que ele tentar algumas vezes mal sucedida desbloquear o telefone, ele vai, pelo sensor biométrico, ele vai capturar essa biometria e com uma imagem que ela captura pela câmera e o cara nem vê, ele vai enviar isso aí direto para a polícia. Esse sim é invasão de privacidade. E ela anuncia lá que depois que a pessoa tentar algumas vezes e não conseguir, automaticamente ele faz isso, ele captura isso e já envia. Isso é uma coisa que realmente isso pode trazer um certo problema para muita gente, né? Vamos falar de política. A tecnologia, ela basicamente, ela tem possibilidade de ajudar muito a gente num momento como esse, com a campanha começa hoje, não é? Rádio e televisão. Isso. E basicamente o que a gente vê, salvo alguns casos em que começa aquela baixaria de um atacar o outro, como está acontecendo nos Estados Unidos lá com o Donald Trump e a menina. Basicamente, as pessoas só falam bem de si. Muitas vezes é mentira, você não conhece. E a internet é um excelente veículo para que você possa pesquisar esse tipo de coisa. Os tribunais de justiça, por exemplo, de cada estado, vamos falar basicamente de Goiás, mas todos os estados têm isso. Ele mantém para consulta prévia na internet a relação e até o andamento de um processo de qualquer cidadão. Isso vale para mim, vale para você, vale para um catador de lixo, isso vale para o presidente da República. Então, você consegue, da sua casa, sem sair do seu lugar, você consultar se um determinado candidato ele é ficha limpa ou não. Quando começar a proposta da lei da ficha limpa, o que era? Era que qualquer pessoa que respondesse a um processo judicial, basicamente de caráter penal, ele não pudesse ser eleito. Mas, como não podia deixar de ser, essa lei ela foi mexida aqui, mexida ali, e acabou ficando como? Se o cara foi condenado em segunda instância, ele não pode ser eleito. Mas até lá, ele pode sim ser eleito. E qualquer pessoa que conhece um pouco de processo penal, ele sabe que para você chegar a virar um réu, existe indício demais. O Ministério Público ele não sai por aí a esmo assim, eu vou denunciar fulano por alguma coisa. É necessário sim que exista muito indício de que ele vai conseguir a sua condenação para que ele vá lá e te denuncie. Você só vai aparecer nessas pesquisas depois que você for denunciado. Você aparece lá como réu. Antes disso, isso não acontece. Então, se você for pesquisar por um político lá, por exemplo, um candidato, para nós agora é vereador ou prefeito, você for lá e pesquisar pelo nome completo dele e você vê que ele está lá figurando como réu em alguma ação, boa coisa não é, né? Pode ser que ele seja inocente, no final ele vai acabar sendo inocentado. Mas paira sobre ele pelo menos uma dúvida muito grande, que, convenhamos, nesse caso, é melhor não eleger esse cara agora, não vota nele agora. Espera ele provar a inocência e aí, numa outra oportunidade, quem sabe. Vamos dar uma paradinha agora para um comercial e a gente volta para mostrar na parte prática como é que é. Eu acho que dá para concluir. Você tem quanto tempo? Falta muita coisa. Muita coisa ainda. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para um comercial, então,
E aí a gente volta daqui a pouco para o Alex concluir essa explicação, que eu acho que é de interesse de todo mundo, saber como você descobre por conta própria quem é e quem não é ficha limpa através da internet. Muito bem, de volta aqui no bloco, falando sobre tecnologia. A gente estava falando no bloco anterior sobre a pesquisa que você pode fazer na internet para localizar nos tribunais de justiça quem é ficha limpa, quem não é, quem responde a processo, na verdade, né, Alex? Na verdade, ele não pode dizer que o cara é ficha suja É, enquanto ele não for condenado, né? Porque a lei, a peneira era para ser bem fininha, só que foram alargando, eu não sei o nome daquilo, mas a peneira ficou aquelas peneiras grandonas, sabe? Era para ser aquela que a gente coa o chá em casa. Acabou ficando aquela que coa cascalho, né? É, grandona. Aí hoje só está parando realmente um cara que é muito ruim, um cara que já passou por todas as fases de um processo penal, que ele pode levar muitos anos, pode levar, no Brasil, até 20 anos. Então, cara, ele pode ser eleito, reeleito, passar para outro cargo e ele continua o processo correndo no nome dele. E a população não se entende como, mas por um empresário contratar um funcionário hoje, ele exige no mínimo que ele te traga um registro de bons antecedentes ali. Ele vai lá no fórum e pega que não, contra ele não tramita nenhum processo. Uhum. E para a pessoa votar, que é interessante, né? É mais do que um funcionário, você está colocando alguém para te representar. É como se você estivesse passando uma procuração para alguém. Aí você faz isso com alguém que ele está fichado, o cara está respondendo a um processo. E alguns, o crime é até grave. Vamos mostrar agora, no site do tribunal você consegue ver até o que é ação. Tem ação de nego que está lá porque, por homicídio, por exemplo, por roubo à mão armada, porque bateu na mulher. Você vai pegar caso desse tipo lá, e aí você vai colocar um cara desse para te representar. Se você entrar no Google e pesquisar lá por TJ, Tribunal de Justiça, espaço GO de Goiás, se você está fora do nosso estado ou não vota aqui, cada estado tem o seu, tá? Você pesquisa por TJ e o nome do seu estado. Você vai achar lá, na primeira opção, o site do TJ Goiás. Nessa primeira imagem que a gente viu aqui agora, mostra a tela inicial dele ontem à noite, cerca de 12 horas atrás. Ali do lado, está até sublinhado, circulado em vermelho, do lado esquerdo, você está enxergando ali a parte de consulta processual. Uhum. Se você clicar nessa consulta processual, você vai para uma segunda telinha, que é onde você vai procurar efetivamente. O que você tem aí? Você tem que, no primeiro momento ali, você seleciona lá em cima se é capital ou interior, tá? Uhum. É interessante você procurar pelos dois, porque tem, por exemplo, tem candidato que ele tem processo circulando contra ele, penal, por sinal, na capital e não tem aqui. E tem outros que ele, basicamente, a vida dele toda foi aqui ou foi em alguma cidade do interior, então só vai aparecer no interior. Nessa opção, você marca lá, capital e interior, é bom você fazer duas pesquisas, uma para capital, uma para interior. Uhum. E na última caixa de baixo, onde você vai preencher o nome completo. Você não vai preencher número de processo, porque você não sabe, nem número do advogado, porque você não sabe. A última opção, você vai preencher lá apenas o nome do candidato. E esse tem que ser o nome completo. Isso é fácil de conseguir. O nome completo do candidato tem até um site que foi colocado no ar agora há pouco, que tem os candidatos do Brasil inteiro e lá tem o nome completo. O site do TSE tem o nome completo. Tem, mas é mais difícil da pessoa localizar. Tá meio escondidinho ali. E o cara coloca lá esse nome completo. Vamos imaginar, sei lá, João da Silva alguma coisa. Você vai fazer isso e vai clicar ali em consultar. Ele vai aparecer para você uma próxima tela, onde ele vai mostrar se ele achou. Antes dessa tela, ele vai aparecer apenas o nome do cara, se ele encontrou. Se ele encontrou, você vai clicar no nome. Só pelo fato de ter achado o nome do cara lá, não quer dizer ainda que ele seja um ficha suja, tá? Porque pode acontecer, por exemplo, de você, como um cidadão normal, ter movido uma ação contra alguém. Por exemplo, colocar seu nome no SPC indevidamente, ou estão te cobrando uma coisa que não devia. Então você vai exercer o seu direito de ir lá e reclamar isso na justiça. Seu nome vai estar ali do mesmo jeito. Então não dá para dizer que esse primeiro momento o cara é. Já a hora que você clicar no nome dele, nessa tela aí, você já sabe se ele é ou não. Porque como você pode ver, aparece aí quem é o réu da ação e quem que é o proponente, tá? O autor. Se o nome dele estiver em autor, não, tudo bem, não tem nada a ver. O cara moveu uma ação contra alguém. Agora, se o nome dele estiver em réu, ele é um réu.
alguém moveu contra ele, pode ser de uma vara civil, que você vai encontrar isso na próxima tela, ou pode ser que seja uma ação penal. Quando você clica lá em consultar, naquela tela onde você viu o nome dele, réu, o autor e réu, você clica lá embaixo, consultar, ele vai te mostrar mais detalhes. Ele aparece essa primeira tela, é só para mostrar que você não é um robô. Você só vai clicar ali naquele coisinha e vai clicar em consultar. Ele vai chegar para você nessa tela aqui. Aqui você está vendo natureza da ação, aqui você vai saber do que se trata, você vai ver o nome do autor, o nome do proponente, a vara onde está tramitando. Se está tramitando numa vara penal, a ação já é penal, tá? É bem mais simples. E aonde está em cima lá a natureza da ação, normalmente vai descrever com poucas palavras do que se trata. Se a ação é penal por roubo, por, sei lá, dano à vida, alguma coisa assim, você já tem mais ou menos uma noção do que é. Então, se o cara apareceu como réu e a ação contra ele é penal, ou lá na descrição a matéria está como penal, ou lá na vara onde corre está penal, é um conselho, não vota nesse tipo de cara. Porque ele pode ser inocente, não dá para dizer ainda que ele é um culpado, mas pelo sim, pelo não, melhor esperar que ele prove a inocência dele. Até porque no Brasil, para o cara chegar a ser réu numa ação penal, é necessário que exista indício muito forte. E isso não serve só para candidato também não, tá? Isso aí por exemplo, existe muito caso que você vê no jornal que uma mulher achou um cara aí, colocou o cara dentro da casa dela e, de repente, um belo dia, o cara resolveu matar ela ou os filhos. A gente viu isso no jornal tem pouquinho tempo. Esse tipo de pesquisa resolveria muita coisa desse tipo. Normalmente, esse tipo de gente ele já tem um passado. Se você for lá e consultar o seu vizinho, um colega de serviço, qualquer pessoa, sabe o nome completo, procura ali. Tá? Inclusive o seu nome próprio. Procura lá, que quem sabe, você está fechado, nem sabe. É interessante que a pessoa faça isso. Agora, na última imagem, eu trouxe uns endereços para você localizar. No nosso caso, candidatos a prefeito e a vereador. Tem esses dois endereços, ou se você quiser partir direto na pesquisa no Google, vai lá e digita candidatos prefeito Anápolis ou candidatos vereador Anápolis. Nos dois, você vai cair no primeiro site lá. No caso de prefeito, a hora que você entrar com aquele endereço ou aquilo ali, vai aparecer a relação de cidade, você clica em Anápolis. Ele vai mostrar para você quem são os candidatos a prefeito e a vice separado e vai mostrar no de vereador quem são os candidatos a vereador. Ele tem um nome que ele é conhecido, porque nem todo mundo é conhecido pelo nome real. Às vezes ele tem um apelido lá da região onde ele mora, então ele utiliza isso. Mas tem o nome completo dele, o verdadeiro, aquele que está lá no TSE. E também tem, no caso do executivo, tem quem é o vice. O vice também é interessante, porque só lembrando, em dois casos recentes, em Anápolis, por exemplo, quem está no poder hoje é o vice. Tá? E no caso da presidência da República, hoje quem está no poder é o vice. Quem está no poder em Goiânia também é um que era vice, né? Então, se você... que entra muito aquela história da Dilma lá, não, que o Temer não foi eleito. Ele foi eleito sim, todo voto que ela recebeu, ele recebeu. No momento em que você está votando no candidato aí, é necessário que você olhe primeiro o vice dele. Porque se você consultou ele, tá, ele é ficha limpa, mas e o vice? E quem garante que amanhã ou depois ele não sai, o vice assuma? Automaticamente você votou nele, você colocou ele lá. Então é interessante, vamos conferir esse tipo de coisa para que não aconteça. Se todo mundo passar a fazer isso, e além disso, divulgar esse tipo de informação em rede social, compartilha lá, mostra para as pessoas como é que faz, explica. Por questões legais, não é interessante você fez a pesquisa e sair divulgando a pesquisa, tá? Porque tem candidato, igual um famoso aí, que é melhor não citar o nome, ele sai processando todo mundo porque a pessoa contou que ele é processado. Então é melhor que você divulgue o próprio vídeo aqui do programa hoje, que a pessoa vê e ela mesma entende como é que ela faz. Você vai lá, a própria pessoa vai lá, pesquisa e se você quiser falar para os seus parentes, para os seus amigos, de forma que não vai te comprometer, não compartilhando o nome dele numa rede social, você fala, ó, eu não voto em fulano porque eu fiz uma pesquisa assim e ele está lá como réu. Isso é uma coisa interessante de se fazer. Se todo mundo aprender a fazer isso e, em hipótese alguma, vender seu voto, já é um grande começo. O cara te ofereceu para comprar o seu voto, aceita o dinheiro dele. Por que não, né? Só não vota nele.
pega esse dinheiro e dá uma finalidade qualquer para ele, doa, faz alguma coisa, compra alguma coisa. Embora é corrupção passiva também. É. Quem aceitar também não Quem aceitar comete também, o crime comete também. crime também. Mas eu acho que, pelo menos assim, você vai fazer com que ele perca esse dinheiro, que senão ele poderia comprar o de outro. Tá? Olha o lado bom. Agora, se você pegou esse dinheiro e doou para alguém, não vejo que seja... Ou denuncie, né? Denunciar é o caminho. O legal seria que as pessoas conseguissem era filmar. Porque hoje tem câmera demais, todo mundo tem um celular que filma. O interessante seria que você conseguisse filmar esse tipo de cara e denunciá-lo. Para a gente poder chegar a um ponto que a gente tivesse a política limpa. Tá? O cara que ele quer sentar lá para te representar, ele tenha, no mínimo, uma como é que chama? Uma moral, uma reputação que seja libada, que ele possa sentar lá e ninguém poder apontar o dedo para logo você que fez isso e aquilo. Bom, por hoje é só. Até a próxima, Alex. Até a próxima. Com isso a gente conclui a edição de hoje. Às 5 da tarde tem o Orisvaldo e o Lucivan no Jornal dos 5. Eu volto na segunda-feira às 8 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo final de semana.